Olá, está no ar o 3 a 1. O nosso convidado hoje é o embaixador da República Popular da China, Qiu Tiao-Ti. Participam da entrevista os jornalistas Sérgio Léo, do Valor Econômico, e Cláudio Dantas, da revista Isto É. Antes da conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre a China. A China continua surpreendendo e tem muito o que comemorar depois que desbancou o Japão como segunda economia mundial e promoveu uma invasão global de produtos chineses. Desde a reforma e a abertura do país comunista no fim dos anos 70 por Deng Xiaoping, o PIB chinês superou o da Grã-Bretanha, França e Alemanha, dando maior peso aos países em desenvolvimento frente ao BIRD e FMI. Recentemente, a China, país mais povoado do mundo, conquistou também o posto de maior exportador mundial, principal mercado automobilístico e líder na produção de aço. O governo chinês, sob o comando do Partido Comunista desde 1949, admite que ainda está em desenvolvimento e que isso ainda não equivale à segunda potência econômica mundial. A China está atrás de muitos países em relação à renda per capita, que é de 3.800 dólares, o que deixa 150 milhões de chineses abaixo da linha da pobreza. Ao longo das últimas décadas, o país vem sendo redescoberto, principalmente depois das Olimpíadas de 2008, sendo hoje o quinto país mais visitado do mundo. O presidente Lula foi à China em 2009 e, desde então, os laços só vêm se estreitando. As relações comerciais com o Brasil têm se intensificado. Em 2010, os investimentos chineses no Brasil saltaram para 12 bilhões de dólares. Os chineses buscam principalmente petróleo, energia, mineração e siderurgia. Beneficiados pelo câmbio, os veículos chineses são a nova sensação da importação brasileira, com um crescimento de 1.200% nos últimos 4 anos. Embaixador, o historiador francês Pierre Chani dizia que os chineses só não colonizaram a América porque tiveram que se voltar para o interior para resolver o problema alimentar de sua população no século XIV. A China resolveu o problema alimentar e agora se abriu para o mundo, como a gente vem observando? Eu penso que a cooperação da China com a América Latina, com a África, com todo o mundo, não tem nada a ver com esse critério de colonização da China para o mundo, porque estamos promovendo uma cooperação sobre a base de benefício mútuo e canha a canha. Você pode ver que nos últimos anos estamos desenvolvendo essa cooperação com muitos países. No Brasil, hemos tenido muitos programas de cooperação e temos muitos sucessos. Eu penso que não tem que preocupar-se por a China. China são amigos de todo o mundo. China são amigos do Brasil, da América Latina. E estamos dispostos a trabalhar ainda mais com esse país, que é o Brasil, que está emergindo-se, está desenvolvendo-se muito rapidamente. Na política da China, toma o Brasil como um parceiro muito importante, um parceiro estratégico, tanto no campo da cooperação econômica, como no comércio, como na política exterior. Temos muitas posições comuns, muitos interesses comuns. Então, como embaixador, eu estou muito contente e muito disposto a trabalhar junto com os brasileiros, com os amigos brasileiros, para esse fim comum, esse objetivo comum, que é fortalecer, impulsar ainda mais as relações entre nossos dois países. Embaixador, a China hoje ela é muito mencionada nas discussões, nas negociações internacionais, porque ela adotou uma estratégia que vem dando certo para o país de manter a sua moeda sempre numa distância determinada em relação ao dólar, evitar uma valorização muito grande do yuan
a moeda chinesa, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, em que o real vem se valorizando. Mas muitos dizem que essa situação da moeda chinesa dá aos produtos chineses uma competitividade tremenda e que impossibilita os outros países de competir em outros mercados, os produtos brasileiros, argentinos, até americanos. O senhor, como o senhor vê essa situação da moeda chinesa e das queixas que os outros países fazem, até cobranças de que a China deveria desvalorizar mais, ou melhor, deveria valorizar mais a sua moeda? Eu queria apresentar-lhe sobre a situação neste problema de câmbio de renminbi. Realmente, nos últimos anos, sobretudo a partir de 2005, a China começou uma reforma da forma de formação do câmbio de renminbi frente a uma pagoda de moedas estrangeiras. Desde aquele então até agora, renminbi, a moeda chinesa, se valorizou mais de 25%. Então, é um processo gradual, porque não pode ser um processo que não está fora de controle, porque qualquer inestabilidade da economia de China pode afetar a todo mundo. A estabilidade econômica da China é favorável para todo o mundo inteiro. Então, agora, a pesar das pressões que estamos recebendo nos últimos meses, essas pressões estrangeiras, eu penso que não tem nenhuma razão, porque a China está consciente de que este processo de reforma de câmbio de renminbi realmente deve ser um processo gradual, deve ser feito a partir da realidade da economia de China. Podemos ver que o desequilíbrio econômico de alguns países não tem que ver com a taxa de câmbio de renminbi. Tem suas causas muito profundas, tem suas origens que todo mundo conhece. Então, não é justo que quando a economia de um país está doente, ¿no? Entonces que a China toma a medicina. Isso não é justo. Agora, o senhor está se referindo aos Estados Unidos, à crise dos Estados Unidos e à crise dos países da Europa? Vocês podem conhecer que agora os problemas que surgem em algumas partes do mundo realmente não têm nada a ver com a economia da China. E, además, a competitividade econômica da China, eu acredito que não é a causa do câmbio de renminbi. Embaixador, seguindo nessa questão do câmbio, que transforma o comércio exterior da China, as exportações, na mola mestra da economia chinesa, isso tem um impacto nas relações. O Brasil, inclusive, está para anunciar, agora o governo está para anunciar medidas antidumping nos próximos dias em relação aos produtos chineses que entram no país. Isso não dificulta também todo esse discurso de simpatia, de cooperação entre os países? Não mancha um pouco a imagem da China, pelo menos nesse campo do mercado? Eu penso que, geralmente, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5, 10 anos, o comércio entre a China realmente está aumentando muito rapidamente. E isso beneficia a todo mundo. Beneficia a China, beneficia ao Brasil, beneficia ao povo chinês, beneficia ao povo brasileiro. Se não entendemos o problema dessa maneira, então como pode aumentar
o comércio entre os dois países. Se é solamente beneficia a uma parte, não pode durar. Então, eu penso que o problema